É um prazer recepcioná-los aqui, falar sobre esse tema que está na boca de muita gente. A gente queria esclarecer, dividir um pouquinho informações médicas e científicas. Vamos falar sobre cannabis medicinal, canabinoides. É um prazer muito grande dividir essa informação médica com vocês. Uma palavra rápida: em 2005 a Farmausa foi fundada lá nos Estados Unidos. Vocês vão ver isso aqui rapidamente no vídeo institucional. E em 2015, quando começou a legislação, já tem uma legislação aqui no Brasil desde 2015, 7 anos já, aqui sobre cannabis medicinal. A Farmausa entrou nesse mercado e ela tomou uma decisão que influencia até hoje tudo que nós fazemos, inclusive esse evento. Nós tratamos produtos de cannabis como medicamentos. Essa nossa escolha trouxe uma série de responsabilidade na produção e um outro ponto que é importantíssimo: a educação médica continuada. Para nós não existe produtos de cannabis sem a educação médica continuada como um outro pilar fundamental. Então, esse evento se baseia nessa nossa opção de fazer produtos de cannabis como medicamentos, acompanhado da educação, de compartilhar informações médicas e científicas. E vocês são fundamentais em todo esse processo. Por isso é muito bom tê-los aqui. O vídeo institucional, prometo que é curtinho, depois já apresento o mais importante que nós temos hoje, que é o Dr. Vitor. Vamos lá? A Farmausa é uma empresa farmacêutica fundada em 2005 nos Estados Unidos, por 2 jovens empreendedores brasileiros, com uma visão muito clara sobre o que faria diferença nesse setor: ética, qualidade e responsabilidade. Desde a sua fundação, tem como missão principal viabilizar o acesso para o mercado brasileiro a tratamentos exclusivos, inovadores e mundialmente conceituados. Responsabilidade através de uma abordagem ética junto à classe médica e compromisso de entrega dos medicamentos às famílias. Em 2013, a Farmausa abriu a sua filial no Rio de Janeiro, Brasil. Mas foi em 2015 que a jovem empresa abraçou o seu maior desafio: produtos à base de cannabis medicinal. A Farmausa lançou o primeiro produto no Brasil produzido totalmente em área farmacêutica: Purodiol. Pela primeira vez, uma empresa quebrava paradigmas, apresentando aos médicos canabidiol como medicamento. Hoje, a Farmausa é detentora de vários medicamentos em cannabis medicinal: Purodiol, Isodiolex, Inabix, e ainda é representante exclusiva do Isoderm. Aliás, o acesso a produtos de cannabis de alta qualidade em breve vai se ampliar. Nos próximos meses, a Farmausa terá os seus produtos nas farmácias de todo o Brasil, conforme nova legislação da Anvisa, além dos atuais processos de importação que continuam inalterados, como uma opção para aquisição de qualquer produto Farmausa. Todo mês, centenas de novos pacientes e dezenas de novos médicos tornam-se parte da nossa rede de responsabilidades. Milhares de famílias no Brasil já se beneficiaram com os produtos Farmausa desde 2015. Tudo dentro da regulamentação da Anvisa e dentro da legalidade. Já coletamos centenas de comoventes histórias de superação. Crianças com 40, 50, 60 crises convulsivas por dia e que voltaram a ter qualidade de vida. Dores crônicas que perduraram por anos e que foram superadas. Famílias que tiveram uma virada de vida depois da estabilização da saúde de seus entes queridos. Todos que constroem a Farmausa no dia a dia orgulham-se de fazerem parte dessas histórias de vidas. Os valores éticos da empresa, junto a uma equipe engajada no que faz, tornaram a Farmausa a primeira em cannabis medicinal no Brasil. Bom, gente, esse é um pequeno resumo do que nós já vivemos nesses últimos 7 anos, mas o mais importante é compartilhar conhecimento médico, de médico para outro colega médico. Então é com muito prazer que eu quero apresentar o Dr. Vitor conosco. E o Dr. Vitor é reumatologista, acho que vários aqui já conhecem. Vai ser muito importante toda a experiência que ele já desenvolveu e compartilhar essas informações.
Muito obrigado a Dr. Vitor por essa parceria. Esse tema é um tema que está muito, né, em evidência atualmente, mas a gente vê que tem muita mídia também, então eu quero passar informações de qualidade, né? Desde que eu terminei a residência, eu comecei a me aprofundar um pouco no estudo da dor crônica, que é algo bastante complexo. A gente sabe que o reumatologista ele sempre se apaixona pela autoimunidade, lúpus, artrite reumatoide, né? Mas o nosso dia a dia, se você não for uma mega referência em autoimunidade, o nosso dia a dia, a prática médica vai ser dor crônica. Então, eu acho importante a gente estar atualizado nesse tema também. Uma rápida introdução, para a gente entender sobre um tratamento, é fundamental que a gente rapidamente fale um pouco sobre a fisiopatologia do que a gente vai tratar, né? Isso facilita compreender por que o medicamento é usado na condição. Então, a dor crônica é uma dor persistente e afeta em torno de 20% da população mundial, né? Então, também é uma pandemia aí né? A dor crônica é muito prevalente no mundo e isso varia muito de país para país em relação às questões socioeconômicas. A gente sabe que está muito implicado na dor crônica também. E segundo a OMS, o alívio da dor deve ser um direito humano. Só para a gente relembrar que atualmente existem 3 tipos principais de dor. A dor nociceptiva, que é a dor, teoricamente a dor fisiológica, né? A dor do aprendizado, mas que nas nossas doenças, né, inflamatórias é essa dor, a dor inflamatória, ela está dentro da dor nociceptiva, que é quando há lesão tecidual, basicamente. A dor neuropática, que quando há alguma lesão ou compressão nervosa. Mas o foco hoje da minha aula vai ser desse conceito novo, que é a dor nociplástica, a dor da sensibilização central, quando não há nenhum dano tecidual, nenhum dano nervoso, né? Mas a gente sabe que as alterações encontradas são a nível de sistema nervoso central, uma desregulação no processamento de dor. Então é aquela dor difusa, mal definida, com aquela amplificação dolorosa, hiperalgesia, alodínia, e vai acompanhar, além dessa dor, distúrbio do sono, uma fadiga, alterações de humor, que é a dor da fibromialgia, né? A dor da fibromialgia é a dor nociplástica. Então, esse vai ser o meu foco de hoje. E, obviamente, há um grau variável, né, de sobreposição. A gente sabe que a pessoa pode ter vários tipos de dor sobrepostos, né? A gente observa muito isso no nosso dia a dia, na nossa prática. Então, falando rapidamente da dor nociplástica, ela é causada por uma neuroplasticidade, ou seja, uma reorganização do nosso sistema nervoso central, da neurotransmissão, né, entre substâncias excitatórias, que são as substâncias que aumentam a resposta de dor, glutamato, substância P. A gente sabe que nesses pacientes com dor nociplástica, essas substâncias estão elevadas no sistema nervoso central do paciente. E as substâncias inibitórias, antinociceptivas, como a noradrenalina, serotonina, GABA, eles estão reduzidos nesses pacientes, né? A gente vai observar os canabinoides, que eles fazem parte dessa via inibitória da dor. Os opioides, né? Essa questão é interessante porque os opioides, que são analgésicos potentes, mas os opioides endógenos na dor nociplástica, eles estão elevados, né? O problema é que os receptores, é uma hipersaturação do sistema opioide. Então, a gente tem uma hiperativação neuronal na amígdala, ínsula, córtex somatosensorial. E esses neurotransmissores, essas áreas, elas não são específicas só da dor, elas não fazem só processamento de dor, elas processam a dor, o sono, o humor, né? Então, por isso que o paciente ele tem todas essas alterações de distúrbio do humor, fadiga, sono não reparador, distúrbios cognitivos. Então, a dor nociplástica na reumatologia, a fibromialgia é o grande modelo, né? Tem síndrome do intestino irritável, disfunção da articulação temporomandibular, mas no nosso dia a dia é a fibromialgia. E a gente sabe que ela pode estar tanto isolada ou associada a outras doenças reumáticas, até de 10 a 40% dos pacientes com outras doenças reumáticas, seja inflamatória ou não, osteoartrite, artrite reumatoide,
a gente vê um grau de sobreposição importante, né, de uma síndrome fibromiálgica associada. E é uma causa importante de sucesso terapêutico e troca desnecessária do tratamento. É muito comum a gente ver aquele paciente com artrite reumatoide, uma artropatia inflamatória, que a gente está tratando direitinho, né? Provas de inflamação baixas, as articulações nada de edema, mas ele continua, nas métricas, continua dando a pior nota possível, a qualidade de vida dele está ruim, e às vezes até se não for um médico tão experiente, muitas vezes troca de biológico, né? Então é importante, é fundamental que a gente saiba abordar corretamente a dor nociplástica. Então só rapidamente o tratamento da fibromialgia. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque o foco não é esse, mas a gente sabe que o tratamento não farmacológico é fundamental. Atividade física regular, psicoterapia, né? Eu não vou entrar nisso aqui hoje, só falando que é fundamental, independente do remédio que a gente vai usar. E o tratamento farmacológico, a maioria dos pacientes vão necessitar e é baseado no uso de antidepressivos e anticonvulsivantes, que são os moduladores de dor, mas a gente sabe que tem um benefício limitado, né? Apenas 30% dos pacientes respondem à terapia em termos de redução relevante nos sintomas e tolerabilidade aceitável. Então há uma necessidade de explorar medicações que não sejam antidepressivos, anticonvulsivantes, outro perfil de função das medicações. Então, essa figura eu gosto bastante, né? Porque assim como a gente tem os nossos alvos terapêuticos nas doenças inflamatórias, a via da interleucina 17, TNF, IL-6, na dor nociplástica, na fibromialgia, a gente pode se guiar também pelos alvos terapêuticos aqui, né? O tratamento convencional, os antidepressivos tricíclicos, eles vão atuar na via da serotonina, da noradrenalina, igual os duais. Os gabapentinoides, eles vão atuar reduzindo os níveis a liberação de glutamato, que a gente sabe que está aumentada. Eu botei aqui, então esse é o tratamento convencional, tricíclico, dual, principalmente a duloxetina, e os gabapentinoides, principalmente a pregabalina, e aí você combina, pode botar a duloxetina de manhã, a amitriptilina à noite, a duloxetina e pregabalina, né? Mas a gente sabe que uma porcentagem significativa desses pacientes não vai tolerar ou não vai ter uma resposta satisfatória, né? E aí o que a gente pode fazer com o paciente refratário? Esses dois aqui em azul são as únicas medicações aprovadas em bula para fibromialgia, né? Duloxetina e pregabalina, teoricamente em bula, são as únicas duas medicações para fibromialgia. Então, nos refratários, o que a gente pode fazer? Outra classe de antidepressivo, né? Aí já vai começar a ser uma coisa... Tudo isso aqui já tem pouca evidência, já não tem tanta evidência. Quando você passa para os refratários, as evidências diminuem bastante. Então, outra classe de antidepressivo, a gente sabe que os inibidores só da serotonina, eles não têm um efeito tão importante na dor, né, da dor nociplástica. A naltrexona, ela tem alguns estudos muito pequenos, porque ela daria um restart no sistema opioide, né? A naltrexona é um antagonista opioide. Antipsicóticos às vezes podem ser usados, infusão de ketamina, lidocaína, e a cannabis medicinal, né? Como a gente pode observar aqui, os canabinoides eles fazem parte das vias inibitórias da dor. Então, e a gente sabe que na dor nociplástica, anti-inflamatório, benzodiazepínico, opioide, eles têm muito mais efeitos ruins do que benéficos nessa condição. Bom, então rapidamente uma contextualização histórica, né? O tratamento com cannabis medicinal não tem nada de novo, de moderno, é muito antigo. Os primeiros relatos do uso da cannabis medicinal vêm de 2717 a.C., né? No Império Chinês do Shen Nung, o imperador que usava a cannabis medicinal no tratamento justamente de dores articulares, dor abdominal, malária. A gente vê aqui o Manual Merck, a primeira edição dos usos possíveis de cannabis medicinal, basicamente tudo, né, que ele bota, acabou que ficou ruim, não está dando para ler muito bem. William Osler, acho que todo mundo conhece aqui, um dos principais médicos, né, da medicina moderna, ele considerava a cannabis como o melhor remédio para enxaqueca, tanto na crise como para prevenção.
Então, a cannabis até a década de 20, ela era muito usada, muito explorada por médicos super conceituados, né? Dispensa comentários. Só que a partir da década de 20, 30, começou a haver um movimento muito forte proibicionista em relação à cannabis, uma coisa muito arbitrária, sem estudos, tem contexto social, envolvimento com indústria têxtil, porque a gente sabe que existe o cânhamo também, que é um excelente produto têxtil para a fabricação de tecidos. Enfim, não sou professor de história, mas é importante a gente contextualizar, né, porque a cannabis ela ficou durante um tempo aí sem ser tão explorada. Mas felizmente isso vem mudando bastante, né? Então a gente observa que os países em azul é que já tem uma regulamentação para o uso da cannabis medicinal, então a acessibilidade está aumentando bastante, muito pela própria pressão popular, né? Então a gente observa aqui que basicamente todos os países desenvolvidos, aqui União Europeia, Canadá, Estados Unidos, os nossos vizinhos aqui da América do Sul, todos eles já têm uma regulamentação para o uso medicinal, né? Aqui no Brasil a gente não está fazendo nenhuma novidade, a gente só está seguindo uma tendência mundial. E aí quando a gente vai ver os principais motivos prescritivos do uso da cannabis, a gente observa que a dor crônica, né, é o principal motivo prescritivo, ainda somado com artrite, dor de cabeça, né, tudo no campo da dor. Então a dor é o principal motivo de prescrição de cannabis medicinal. Mas existem vários outros aqui, esclerose múltipla, doenças gastrointestinais, hepatite, glaucoma, osteoporose, doenças de pele, doenças mentais. E qual o sentido, né, de utilizar a cannabis para tantas patologias diferentes? O sentido disso é que existe o sistema endocannabinoide. Tá? Esse é um sistema que todos os seres humanos, seres vertebrados possuem. Ele foi descrito há 30 anos atrás, então a gente sabe que para a ciência isso não é tanto tempo. E como qualquer sistema, né, ele é formado pelos receptores canabinoides, nós vamos ter os ligantes endógenos, então são as substâncias que o nosso próprio corpo produz, que são os endocannabinoides, e os ligantes exógenos, que são os fitocannabinoides, são os canabinoides encontrados na planta cannabis, que também vão interagir com esse nosso sistema endocannabinoide. Um exemplo que eu costumo dar, para quem não conseguiu entender muito bem, é o próprio sistema opioide. Né? A gente tem um sistema opioide, temos os receptores opioides endógenos, as endorfinas, encefalinas, e os opioides exógenos, morfina, né, que são produzidos também encontrados na papoula do ópio. Né? Então tem essa questão comparativa aí com a cannabis, não que eles tenham o mesmo efeito, eles até têm algumas similaridades, mas é só para fins didáticos mesmo. Então vamos ver um por um. Os receptores canabinoides, eles são da família dos receptores acoplados à proteína G, é um receptor transmembrana comum em outros sistemas, serotonina, dopamina. Então, a gente tem dois tipos de receptores. Os receptores canabinoides tipo 1, que eles vão estar localizados principalmente a nível de sistema nervoso central, então eles vão ter muita ação central, né, distribuídos córtex pré-frontal, gânglios da base. Também vamos ter na medula, tireoide, mas o que a gente tem que guardar é que o CB1 é sistema nervoso central principalmente. E os receptores canabinoides tipo 2, eles são encontrados principalmente a nível periférico em células imunes. Tá? Basicamente todas as células do sistema imune, eles estão distribuídos difusamente pelo nosso corpo, mas classicamente é CB1 ação central e CB2 mais periférico, células do sistema imune. E existem outros receptores não canabinoides que também interagem no sistema endocannabinoide. E principalmente para dor, é importante a gente saber do receptor TRPV1, que é o receptor vaniloide, da capsaicina, que é um receptor importante da nocecepção periférica. Agora falando dos endocannabinoides, que são os canabinoides naturalmente produzidos pelo nosso próprio corpo. Né? São mediadores
eicosanoides que são produzidos sob demanda, assim como os mediadores eicosanoides, né? A gente conhece alguns, prostaglandinas, leucotrienos, então eles também fazem parte desse grupo, são produzidos sob demanda. Tá? A gente vai entender um pouco dessa neurotransmissão retrógrada mais para frente, e eles são produzidos em resposta ao estresse celular, para restabelecer a homeostase. E são os dois principais, os dois descritos até o momento, são a anandamida, que é um agonista parcial de CB1, principalmente, mas também de CB2. Ananda significa felicidade em sânscrito, e aí ela é sintetizada por essas enzimas aqui, que agora eu acho que não faz tanta necessidade a gente saber disso. E ele ultrapassa facilmente a barreira hematoencefálica, né? Então a anandamida tem muita ação a nível do sistema nervoso central. E o outro endocannabinoide é o 2-AG, 2-aracnodoilglicerol. Vai ter afinidade tanto por CB1 como CB2, vai ser agonista total de ambos. Ele é encontrado também em altos níveis no sistema nervoso central. Mas também a nível de imunorregulação, tem níveis elevados no baço. Essas enzimas elas só vão servir como possíveis alvos terapêuticos, mas nesse momento não vale a pena a gente falar disso agora. E aí os fitocannabinoides, que são os canabinoides encontrados na planta, que também vão interagir com o nosso sistema endocannabinoide. Existem mais de 100 descritos até o momento, mas os principais, os mais estudados, né, que a gente mais estuda na medicina, é o delta-9 tetrahidrocannabinol, que é o THC, e o canabidiol, o CBD. O THC, ele é um agonista parcial de alta afinidade, principalmente de CB1, mas também de CB2. Ele vai ser um análogo da anandamida, então ele tem muita ação a nível de sistema nervoso central. Ele que é o responsável pelo barato da cannabis para uso recreativo, mas ele é dose dependente, então ele pode ter propriedades bastante interessantes, como relaxamento muscular, analgesia, antiemético, indutor do apetite, mas também podem ter alterações importantes, alterações psiquiátricas como psicose, aumento da frequência cardíaca, redução da pressão arterial, né? Ele é intoxicante. Já o canabidiol é um fitocannabinoide bastante seguro, ele não tem nenhum efeito psicoativo muito significativo, ele não é intoxicante, né? A gente pode usar altas doses dele e ele vai atuar de várias formas no sistema endocannabinoide. Vai ser um antagonista parcial de CB1 e agonista parcial inverso de CB2, baixa afinidade. Ele também é um modulador alostérico negativo dos receptores canabinoides, a gente vai entender isso já já. E ele tem propriedades de neuroproteção, imunomodulação, anti-inflamatórias, ele é antipsicótico, isso é muito interessante. Ao passo que o THC ele pode gerar psicose, o CBD ele é antipsicótico, né? Então isso é interessante. Também vai ser dose dependente, ele vai interagir com outros receptores, receptor da serotonina, da capsaicina. Então aqui só uma ilustração, né? Esses são os agonistas parciais de CB1, né? O THC, a anandamida, o exógeno e o endógeno. E aqui o canabidiol, como ele age de diversas formas, né? Uma modulação alostérica é basicamente quando o ligante ele vai se ligar ao receptor, mas não no sítio convencional, ele se liga num outro sítio e aí vai alterar a função tanto do ligante convencional como do próprio receptor. Ele vai atuar também como agonista parcial de CB2 e vai atuar nos outros receptores. O 5-TH1A é da serotonina, né? Esse é da capsaicina. Então por isso que ele também é muito explorado, porque ele atua em vários sistemas da serotonina, da capsaicina, opioide. Existem muitos outros fitocannabinoides, o canabigerol, canabinol, delta 8 THC, canabivardina, mas os mais estudados são THC e CBD, né? O que a gente tem mais conteúdo, mais literatura, então a gente vai focar mais nesses dois. Bom, então como a gente acabou de ver, o sistema endocannabinoide ele vai desempenhar diversas funções fisiológicas no nosso corpo.
nocicepção, imunorregulação, condução nervosa, neurogênese, metabolismo da insulina, regulação do apetite, cognição. Por isso que ele está sendo tão explorado, ele atua em diversas funções, né? Só que para nós reumatologistas, duas funções vão ser mais interessantes desse sistema endocannabinoide, que é a nocicepção, né, a questão da resposta à dor, da analgesia e da imunorregulação. Porque, então aqui, então isso aqui rapidamente, só um slide, todas as células do sistema imune elas têm receptores canabinoides, então já está sendo estudado o papel desse sistema endocannabinoide na fisiopatologia das doenças autoimunes. São estudos muito iniciais, obviamente, mas muita gente boa estudando isso, né? O professor Yehuda, para quem não conhece, o Yehuda Schoenfeld é um dos principais imunologistas do mundo, né? Israelense, ele sempre está nos congressos internacionais de reumatologia, então ele se interessa também bastante por essa área. Síndrome ásia, foi ele que descreveu isso tudo, né? Então, voltando, né? Como eu já mencionei, então o sistema endocannabinoide, os canabinoides, eles fazem parte das vias inibitórias da dor, da nocicepção. Então vamos observar isso melhor, como esse sistema endocannabinoide funciona na nocicepção. Na periferia, os receptores CB1 eles vão inibir a transmissão nociceptiva, os CB2 inibem a produção de substâncias algogênicas, né? Isso é mais a parte imunomediada. Na medula, os receptores, tanto CB1 como CB2, no gânglio da raiz dorsal e no corno posterior da medula, eles vão inibir a liberação de neurotransmissores e sensibilização neuronal na dor crônica. E a nível supraespinhal, no tálamo, eles vão inibir a via ascendente nociceptiva. Então eles vão modificar o componente emocional da dor, atuando no sistema límbico e áreas corticais. A gente sabe que quando a gente fala de dor crônica, todas essas áreas, né, da emoção, elas vão estar envolvidas. Então o sistema endocannabinoide vai agir em tudo isso, nas áreas do sono, das emoções, na cognição. Por isso que tem esse potencial bastante interessante. E eles vão ativar a via descendente inibitória, modulando a liberação de GABA e glutamato. Então essa questão da neurotransmissão retrógrada, que é bastante interessante, é uma particularidade do sistema endocannabinoide. Normalmente, né, um neurotransmissor, aqui é uma fenda sináptica, né, o neurônio pré-sináptico, pós-sináptico. Normalmente, o neurotransmissor, né, glutamato, serotonina, ele é pré-armazenado em vesículas. E aí, quando ele é liberado, ele vai atingir o neurônio pós-sináptico e aí vai ocorrer uma despolarização celular. A partir de reações enzimáticas complexas, vai gerar a produção dos endocannabinoides. Então é uma produção pós-sináptica, então eles são liberados pós-sinapticamente, né, o 2-AG, a anandamida. Eles vão se ligar ao receptor canabinoide que vai estar no neurônio pré-sináptico. E aí também através de reações enzimáticas, né, liberação de AMP cíclico, redução da produção de AMP cíclico, influxo de cálcio, vai inibir a liberação desses neurotransmissores, que pode ser o glutamato, a serotonina, a substância, os opioides. Então, isso é uma particularidade do sistema endocannabinoide, essa neurotransmissão retrógrada. E ele acaba atuando, então, como um modulador desses outros neurotransmissores importantes na dor, né? Isso é bastante interessante. Aqui são teorias, porque a gente sabe que na dor nociplástica, na fibromialgia, a gente tem níveis elevados de substância P e glutamato, níveis reduzidos de noradrenalina, serotonina. Em relação aos canabinoides, a gente ainda não sabe direito como eles estão na dor crônica, na fibromialgia. Mas existem alguns indícios da participação deles, né, nessa questão da dor crônica. Então essa teoria, né, da deficiência do sistema endocannabinoide nessas síndromes de sensibilização central, síndrome do intestino irritável, fibromialgia, enxaqueca, tem um estudo, né, que aqui acabou ficando ruim para ler, mas foi analisado os níveis de anandamida
no líquor dos pacientes com enxaqueca, que a gente sabe que é uma manifestação satélite da fibromialgia, e também tem um componente de sensibilização central com controles. E foi observado que os níveis de anandamida eles estavam reduzidos nos pacientes com enxaqueca crônica, né? Então, também sugere que os canabinoides também estejam reduzidos nessas condições nociplásticas, né? Aumenta com exercício a anandamida, como todos esses neurotransmissores, serotonina, endorfina. E isso que também é bastante interessante, que a gente sabe que a fibromialgia tem um componente genético. Até um parente de primeiro grau de pessoas com fibromialgia tem até 8 vezes mais chance de desenvolver fibromialgia do que quem não tem nenhum parente com fibromialgia. Mas não existe nenhum marcador genético muito claro ainda, né? Existem algumas possibilidades. Um estudo mostrou que um desses marcadores genéticos poderia ser um marcador genético que é o CNR1, que é um gene que codifica o receptor canabinoide tipo 1. Né? Então, parece, né, tem várias já indicações que o sistema endocannabinoide também está alterado na dor nociplástica, na fibromialgia. Então, essa parte de nocicepção e sistema endocannabinoide, isso já está bem descrito em estudos pré-clínicos. A gente sabe que tem a participação na nocicepção do sistema endocannabinoide. Mas e as evidências clínicas, né? Que é o que importa para a gente, a prática, né? Então, a questão, existem milhares de estudos publicados, tá? Na cannabis no tratamento da dor. Então tem evidência, só que as evidências são de baixa qualidade. Os estudos, a maioria são estudos observacionais, ou seja, não tem grupo controle, são estudos de curta duração, um N pequeno. A gente sabe que a fibromialgia é uma condição muito prevalente, então não adianta a gente fazer um estudo com 30, 40 pessoas. Diferentes tipos de produtos, cannabis, a maioria dos estudos acabam sendo com cannabis inalada, fumada, vaporizada, que não é um método ideal para tratar a dor crônica. Botam todos os tipos de dor crônica juntos, esclerose múltipla, artropatias inflamatórias, fibromialgia. Né? Então, basicamente, faltam ensaios clínicos duplo cego controlados com N duração adequada. Faltam esses estudos, né? Infelizmente, a gente precisa de mais estudos que são o padrão ouro para a gente concluir uma hipótese, né? E as revisões sistemáticas, elas tendem a mostrar uma moderada evidência de benefício. Aqui, isso a gente pode passar. Só um detalhe, porque muitas vezes a gente pega para ler e a gente vai ver que boa parte dos estudos na fibromialgia é usada a nabilona. A nabilona é um medicamento à base de THC sintético, só o THC sintético, e a gente sabe que tem muito mais efeito colateral do que os óleos que a gente vai falar aqui. Então, eles não tiveram um benefício muito significativo, né? Teve um benefício comparado com a amitriptilina, que a gente sabe que funciona na fibromialgia, mas teve ainda mais efeitos colaterais, né? A amitriptilina já tem efeito colateral, a nabilona ainda teve mais efeito. Esse estudo é um estudo que eu quis botar, é um estudo duplo cego, só que é só um N de 18 pacientes, mas foi feito aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, então isso é legal. Foi feito com óleo rico em THC, né, que o THC a gente sabe que é o que causa esses efeitos colaterais mais importantes, mas ele também age a nível de sistema nervoso central, que é onde estão as alterações da fibromialgia principalmente, e teve resultados bastante interessantes. Foi bem tolerado, os principais efeitos adversos, sonolência, tontura, xerostomia, que não são muito diferentes dos remédios que a gente usa convencionalmente para essa condição. Aqui acabou que não está dando para ler, mas, por exemplo, o FIC, né, que é o questionário de impacto da fibromialgia, ele vai até 100, né? Quanto mais perto de 100, pior a qualidade de vida da pessoa. Pré-tratamento era 70, foi para 30, né? O grupo controle era 70, foi para 61. Acabou que não dá para ler, mas houve um benefício muito importante, conseguiu reduzir a dose dos antidepressivos, benzodiazepínicos, então foram resultados bem expressivos, mas com N muito pequeno, 8 semanas, né? Um estudo bem limitado por causa disso.
As revisões sistemáticas, elas tendem a mostrar um benefício da cannabis, tá? No JAMA, no Jornal Britânico de Medicina. A Associação Internacional para Estudo de Dor conclui que há evidências insuficientes para apoiar o uso, né? Isso é diferente de que o remédio que é ineficaz, né? As evidências não respaldaram o uso, tá? Mas não é que não funciona, que não tem benefício. Então, só para a gente ver que a maioria das revisões sistemáticas acaba se baseando nesses estudos de má qualidade também, né? Então, é meio complicada essa questão. Bom, e aí quando a gente não tem, né, muitas evidências, a gente tem que ir para a opinião dos especialistas, né? Então, esses médicos aqui são as principais referências em publicação, em fibromialgia, né? Quem lê sobre fibromialgia com certeza já viu esses nomes. Todos são reumatologistas, exceto o Hauser, que é da Alemanha, mas todos eles consideram a cannabis no tratamento dos pacientes, principalmente refratários, aqueles que não respondem ao tratamento convencional, né? Então, se esses médicos, que são os que mais estudam, mais publicam sobre fibromialgia, eles consideram a cannabis, né, eu me sinto um pouco respaldado para também poder usar isso na minha prática médica, né? Bom, vamos falar agora dos aspectos práticos, né, prescritivos. A gente vai usar para dor crônica, a gente precisa fazer uma modulação, né? Precisa que a droga haja por bastante tempo no nosso corpo. Então, por isso a gente vai usar a via oral, que ela tem uma meia-vida de 6 a 8 horas. A via inalatória, fumada, a gente tem sido cada vez menos utilizada. A utilização principal da via inalatória seria uma terapia de resgate, uma crise de enxaqueca, tem alguns estudos interessantes, ou até numa crise de fibromialgia, né? A gente sabe que os pacientes às vezes têm crises de fibromiálgicas, mas a gente não vai fazer uso. Crises de espasticidade da esclerose múltipla também, tem pacientes que relatam benefício com a cannabis inalada, mas a nossa via vai ser a via oral sublingual, né, oromucosa. E a via tópica também tem pouquíssimos estudos, parece ter algum benefício para doenças de pele, inflamatória, psoríase, mas também bastante inicial. Então, é só uma coisa aqui, existem medicamentos, né, à base de cannabis, que eles têm os critérios de qualidade para ser considerados medicamentos, bula, né? Então, tem o Epidiolex, que é o canabidiol isolado, que é para epilepsia refratária, o dronabinol, nabilona, que são THC sintético, que é usado para caquexia no HIV, náuseas e vômitos relacionados à quimioterapia, o Sativex, que é um spray oromucoso com uma concentração 1:1 de CBD e THC, que é usado na espasticidade da esclerose múltipla. São medicamentos, né? Tem bula isso. A gente vai falar hoje mais dos produtos à base de cannabis, né, que não são considerados medicamentos, apesar de a gente usar como medicamentos, porque eles não têm esses critérios para ser chamados de medicamento, né, os estudos necessários, mas a gente vai utilizar eles. Então, né, falando de aspectos práticos agora, para a gente, né, já criar um pouco de noção prescritiva da cannabis. Existem 3 tipos de óleo, tá? O óleo full spectrum, ou espectro completo, ele vai ter todos os componentes da planta, tá? Todos, os canabinoides, terpenos, flavonoides, que dão cheiro, sabor, vai ter todos os componentes. Normalmente é um produto que vai ser rico em CBD, que é bastante seguro, né, o canabidiol, e vai ter uma concentração baixa de THC, variável, em torno de 3, no máximo 3%, né, Aqui no Brasil inicialmente era assim, agora já está mudando um pouco isso. Broad spectrum ou espectro amplo vai ter todos os componentes também, exceto o THC, porque algumas patologias o THC não é tão necessário, epilepsia, né? E a gente sabe que o THC é o responsável pelos efeitos colaterais. E tem o isolado, que é só o CBD, principalmente, mas também o THC purificado, né? Não tem mais nada, só o canabinoide primário.
Aqui é importante falar desse efeito entourage, né? O que ocorre? É um sinergismo entre todos os canabinoides da planta e os terpenos e flavonoides, ou seja, os canabinoides em conjunto, eles atuam melhor do que isolados, tá? Isso é demonstrado já saiu alguns estudos, por exemplo, em epilepsia refratária, que o paciente inicialmente toma o CBD isolado, ele não responde tão bem, e aí quando ele passa para um óleo rico em CBD, mais espectro completo, ele tem uma melhor resposta. Então parece que existe um sinergismo, né, entre os canabinoides e os outros componentes. Por isso que a gente vai priorizar para dor crônica, para fibromialgia, esse tipo de óleo, o full spectrum. Né? E a gente sabe que o THC vai ser importante, né? O THC é considerado o vilão pelos efeitos psicoativos, mas para dor crônica a gente precisa de um pouco de THC, tá? Não adianta muito usar CBD isolado, não tem quase nenhum estudo de CBD isolado para dor crônica. A gente sabe que o THC é importante. E aí a posologia é em gotas, né? Pode ser gotas, e aí tem uma questão de variação de produto. A gente sempre tem aquilo que 20 gotas é igual a 1 ml, mas isso varia muito, não sei se é pela densidade do óleo, não sei ao certo, mas aí você tem que ver com o fabricante quantas gotas, né, equivale a 1 ml, aí você vai fazer a regra de 3, ou o que é mais fácil, né, que aí não tem tanto mais certinho, é usar aquela seringa milimetrada, né, que a gente conhece bastante aqui, principalmente do metotrexato, né, de 1 ml, a seringa graduada ou a pipeta graduada também. Então a gente aqui tem, né, o rótulo, a gente vai ver muitas vezes falando a quantidade total do canabinoide primário, então aqui 10.000 é porque tem 10.000 miligramas de CBD em 100 ml, ou seja, é 100 miligramas por ml de canabidiol, e 3 miligramas, aí vai variar a quantidade de THC, você vai ler que é full spectrum, né? E essas informações vão estar no rótulo do produto. E o certificado de análise, isso é fundamental, né? Porque existem óleos artesanais, até associações que fazem um trabalho legal, mas a gente que é médico, a gente tem que ter uma segurança, saber exatamente o que a gente está prescrevendo. Então a gente vai ter esse certificado de análise, que é um certificado que mostra exatamente tudo que contém no produto, a quantidade de cada canabinoide, pesticidas, metais pesados. Então é fundamental que o produto tenha esse certificado de análise. E uma outra coisa importante é porque esses óleos full spectrum, eles normalmente, esse produto ele até botou, o Nabix ele até botou 3 miligramas por ml de THC, mas muitas vezes bota menor que 0,3% de THC. E aí isso pode ser qualquer quantidade de THC, pode ser 0,8 miligramas por ml, 2, 1. Então é fundamental que a gente olhe, porque a gente precisa do THC, a gente precisa saber quanto de THC que a gente está dando para a pessoa. Então o certificado de análise também tem isso, a gente saber exatamente o quanto de THC vai ter nesse óleo full spectrum, porque nem a minoria vai falar exatamente o quanto tem de THC. Opa. Então, né, continuando nos aspectos práticos, o THC é o principal responsável pelos efeitos adversos, mas ele é importante na dor crônica, porque ele é um agonista de CB1, né, o receptor canabinoide tipo 1, vai atuar principalmente a nível do sistema nervoso central. O CBD é bastante seguro e isso é muito interessante, né? Eles atuam entre si, essa questão do sinergismo. Ele expande a janela terapêutica do THC. A gente vê aqui o Marinol, que é esse produto de THC sintético. Então, quando foi utilizado o THC sintético, só conseguiu chegar a uma dose segura, né? O máximo tolerado foi em torno de 20 miligramas. Já quando utilizado o Sativex, que é um produto 1 para 1, né? CBD e THC, conseguiu chegar numa dose muito mais alta de THC. Então, o CBD ele reduz
os efeitos colaterais ruins do THC. Então a gente esse é o lema, né, para o tratamento com cannabis medicinal, Go Slow, Start Slow, que é comece devagar e aumente devagar. Isso serve para qualquer paciente, né, com fibromialgia. A gente sabe que esses pacientes eles têm essa questão da sensibilização central, então eles são hipersensibilizados a tudo, a dor, aos estímulos externos, barulho, e também eles parecem ser muito sensíveis à própria medicação. Então, com os remédios convencionais, a gente também começa uma dose baixa e vai aumentando aos pouquinhos. A questão é que eles têm uma dose mínima, né? A duloxetina é 30 miligramas, a amitriptilina até dá para fazer 7,5, mas em relação à cannabis, a gente, como é uma solução oral, a gente pode iniciar uma dose mínima, uma gota, né? Uma subdose. Então, preferência pela via oral, e aí a gente vai... a gente vai iniciar com o produto Full Spectrum, um extrato rico em CBD, e vai começar com uma dose de 5 miligramas 2 vezes por dia, aumentando gradualmente, em torno de 10 miligramas a cada 3 a 5 dias, tá? Até chegar numa janela de 40 a 50 miligramas por dia. E aí, se o paciente não estiver respondendo só com esse óleo rico em CBD, a gente pode começar a adicionar o THC, tá? Aí a gente vai adicionando em torno de 1 a 2,5 miligramas por dia, também a cada 3, 5 dias, e vai aumentando gradualmente, mas sempre mantendo o canabidiol, que é importante para diminuir os efeitos adversos do THC. Então, a gente sabe que microdoses de THC podem ter um efeito benéfico. E aí, né, isso como qualquer medicamento, a gente vai analisar a resposta. Se o paciente, você vê que ele não está respondendo nada com esse óleo Full Spectrum, peraí, isso aqui é só um protocolo que não está dando para ler, tá? Mas é basicamente isso, começar com 5 miligramas de CBD 2 vezes por dia, né, de óleo rico em CBD, e aí ir aumentando aos poucos até chegar a 40, 50 miligramas de CBD. Se não estiver respondendo, vai começando o THC. Mas agora falando um pouco, né, de experiência pessoal e da acessibilidade aqui no Brasil. Não é tão fácil a gente ter um produto, os produtos à base de THC ainda estão chegando aqui no Brasil. Então, por isso que é importante a gente ver um óleo espectro completo com CBD, mas é importante a gente olhar a quantidade de THC, porque tem óleos que tem pouquíssimo THC, e aí a gente vai precisar do THC, então eu sempre prezo por tentar um óleo com uma quantidade de no mínimo 3 miligramas de THC, né, porque para a gente poder explorar mais. Por exemplo, esses protocolos eles falam que em torno de 50 miligramas desse óleo rico em CBD, se o paciente não atingir uma melhora, você já pode iniciar o THC. Mas aqui a gente poderia ir aumentando um pouco, né, porque aí vai ter mais THC também nesse óleo Full Spectrum, né? A gente vai aumentando para 1 ml no total para ver se o paciente responde, porque também se precisar de uma dose muito alta só desse óleo Full Spectrum, começa a ficar muito caro também o tratamento, né? A gente tem que entender isso, né? Tem essa questão econômica que a gente sempre vai ver com o paciente. Então o que a gente compreende aqui basicamente, iniciar com um produto rico em CBD, mas que tenha THC também, né? E aumentando. E aí, se o paciente não for respondendo, você vai discutir com ele. Quer continuar esse tratamento? A gente pode fazer mais o THC, que ele é mais potente para dor crônica, mas tem mais efeito colateral. Tudo vai ser decisão compartilhada, né? Mas a gente percebe que o THC, quanto mais grave, mais refratário é o quadro, maior vai ser a dosagem de THC. Então, efeitos adversos, né? Sempre importante a gente comentar, são similares aos moduladores de dor, né? A gente sabe que qualquer medicação que mexe com o sistema nervoso central vai ter efeito colateral, não tem muito jeito. Mas para uso medicinal, os principais efeitos colaterais relatados foram sonolência, tontura, náusea, xerostomia, visão turva, ansiedade, taquicardia e hipotensão. Nada muito diferente de pregabalina, duloxetina, né? Então eles tendem a ser temporários, assim como esses medicamentos convencionais. A gente fala para o paciente que nas primeiras 2 semanas pode sentir mais efeito adverso, mas a tendência é o corpo ir se acostumando com isso.
o THC é o responsável, né, pelos efeitos, isso aqui eu já falei. E essa titulação lenta, né, iniciar devagarinho e aumentando aos poucos, isso vai reduzir de forma significativa a chance de algum efeito adverso mais importante. E um dado interessante é que existem poucos, a gente viu que tem receptor canabinoide tipo 1 em quase todo o sistema nervoso central, mas existe pouquíssimo receptor no tronco cerebral, então overdose por canabinoide é quase impossível, né? O que a gente, bem diferente da morfina, né? Que a gente vê milhares de pessoas morrem todos os anos por overdose de opioides prescritos, né? Não estou falando nem de opioide ilegal, de heroína, estou falando de opioides prescritos por médicos mesmo. Efeitos adversos graves. Os efeitos adversos graves, eles estão relacionados ao uso recreativo da cannabis, tá? Altas doses de THC. A gente sabe que a flor para uso recreativo, né, um cigarro de cannabis, ele vai ter em torno até de 300 miligramas de THC. Como a gente viu, para uso medicinal a gente não costuma passar de 40. 40 já é uma dose bem alta para uso medicinal, mas a gente não costuma passar de 40 miligramas. Então, são ultra concentrados de THC. E aí a gente vai ter intoxicação, né, delírio, ataque de pânico, euforia, psicose, infarto, crianças, né? Tem muito essa questão lá nos Estados Unidos de comestível, de balinha de THC, isso tem gerado muita intoxicação por cannabis, né? Em crianças principalmente, e tem relatos de rabdomiólise, psicose, até vasculite relacionada a cannabis, né? Não sei se tem tanta evidência assim disso, mas tem relatos, né? Então o uso crônico, né? Essa questão importante desses distúrbios psiquiátricos, esquizofrenia, transtorno bipolar, esses distúrbios, eles têm uma ligação com a cannabis que a gente ainda não sabe ao certo. Mas o que parece ocorrer é que o uso em pessoas jovens, está abaixo dos principalmente 17 anos, e o uso abusivo nesses pacientes jovens, isso parece aumentar o risco do desenvolvimento desses transtornos psiquiátricos, esquizofrenia, transtorno bipolar, desemprego, pior desempenho cognitivo e social, né? E também tem a questão genética importante, são indivíduos geneticamente predispostos. E uma coisa muito interessante e importante é que a maturação completa do sistema nervoso central, ela ocorre por volta dos 25 anos. 25 anos nos homens e 21 anos nas mulheres. E o sistema endocannabinoide participa dessa maturação do sistema nervoso central. Então o uso excessivo, né, de THC em jovens, ele vai desregularizar toda essa maturação, vai dar um curto-circuito e em indivíduos geneticamente predispostos pode aumentar o risco do desenvolvimento desses transtornos psiquiátricos. Agora já estamos acabando, tá, pessoal? Contraindicações, né? Contraindicação absoluta para o uso de cannabis medicinal. Gestação e aleitamento materno. A gente não sabe ainda muito bem os riscos, né, do uso da cannabis medicinal na gestante para o feto, então a gente não vai usar, né? Contraindicação absoluta. Alergia a produtos derivados da cannabis, né? A alergia é sempre uma contraindicação. Relativa, né? Evitar o uso. Pessoas abaixo de 25 anos, principalmente se o produto tiver THC. A gente sabe que essas síndromes epiléticas refratárias da infância, as crianças estão usando aí, mas é canabidiol principalmente, né? Produtos ricos em CBD. THC, evitar abaixo dos 25 anos. Insuficiência hepática grave, né? A gente tem que tomar cuidado, porque como a maioria dos medicamentos, a cannabis também é metabolizada no fígado. História pessoal de doença psiquiátrica grave, distúrbios psicóticos ou abuso de substância, ideação suicida, tudo isso em relação ao THC, tá? E doença cardíaca grave, né? A gente sabe que o THC também pode dar taquicardia, hipotensão, então um paciente com uma doença cardíaca grave pode ocorrer uma descompensação, mas ele não altera o intervalo QT, né? Diferentemente de várias medicações utilizadas no tratamento da dor crônica. Uso com cautela. Idoso, né? Idoso a gente sempre tem que ter cautela nesses remédios moduladores de dor, antidepressivos, anticonvulsivantes, risco de queda, né? A cannabis não vai ser diferente. Não é uma contraindicação, é só um uso com cautela. E aí doença hepática, cardíaca, pulmonar
sem ser grave, uso concomitante de outras drogas psicoativas, né, trabalhadores que necessitam de plena concentração, operação de máquina, motorista, isso qualquer remédio que a gente use, né, duloxetina, amitriptilina, pregabalina, vai estar lá na bula. Atenção, afeta a habilidade, né, de dirigir. A cannabis também não vai ser diferente disso. Isso aqui é só um estudo que também não está muito legal, um estudo israelense, né, de 901 pacientes idosos, tá? A tolerância dos pacientes idosos no uso da cannabis medicinal. Em Israel eles têm um centro muito grande, né, de tratamento com cannabis medicinal. 84% usaram produtos ricos em THC, tá, desses idosos aqui. E 93,7% relataram melhora da sua condição e quase 20% conseguiram reduzir ou parar o uso de opioide. Isso é muito interessante. Aqui os efeitos adversos, principal 10%, tontura, boca seca 7%, sonolência 4%, fraqueza 2%, náusea 2%. Então mesmo o óleo rico em THC na população idosa foi bem tolerado, tá? Tem a questão do acompanhamento médico, né? É totalmente diferente do uso recreativo, né? Um ambiente controlado, certo? O Helder vai falar ainda uma coisa. Eu só queria colocar isso para vocês, eu não sei quantos... Eu comecei a trabalhar com cannabis medicinal numa empresa aqui no Brasil em 2013. Mas só conheci uma plantação mesma de cannabis, nem na faculdade eu conheci, prometo. Mas eu conheci uma plantação que nós fomos a visitar essa empresa aqui. Vou falar um pouquinho só desse produto, que é interessante em termos de concentração de THC. Uma empresa lá na Suíça. A plantação, ela fica em um prédio fechado, ao lado de uma delegacia de polícia. Então é tudo muito bem regulamentado e a agência médica suíça regulamenta. Aqui são exemplos de plantações em estufas, bem controladas. Tem também as plantações medicinais outdoor, que eles chamam, ou seja, ao ar livre. Ele é todo feito em área farmacêutica e todos os nossos produtos têm essa característica. Os dois canabinoides principais, CBD e THC, são doses fixas. Eu falo o exemplo como se fosse amoxicilina mais clavulato num fitoterápico. Então nós estabelecemos isso. Isso que o doutor citou é muito importante. Quase todos os produtos no Brasil têm máximo 0,3% de THC. Então um frasco pode ter 0,1, no outro pode ter 0. Isso para o paciente que precisa dessa modulação do THC é muito difícil. Então, por exemplo, o médico pode fazer a titulação de dose seguindo pelo CBD ou pelo THC, porque esse vem com uma seringa dosadora também. Por exemplo, é 0,1, 0,2, 0,3 ml, você sabe exatamente quanto tem de THC lá naquele produto. Então, o Medrosan Forte é uma opção bem interessante, com 3 vezes mais THC do que o Unabix, que também é um produto que tem respondido muito bem para várias patologias. E a gente vai precisar talvez de outros mais dados ainda. O Medrosan Extra tem uma coisa interessante, ele não tem THC e ele é canabigerol mais CBD, mais o canabidiol. E é interessante porque ele não tem a THC, mas o pessoal da Suíça nos pediu para falar que é um full spectrum, porque a semente dele, que eles selecionaram, não é transgênica, mas é selecionada, ela já produz uma planta com quantidades não detectáveis de THC. Então eles conseguem aproveitar a planta como um todo. Vocês viram como é importante aquilo que eu falei, que o produto que você quer realmente fazer lá na ponta, começa na sua semente que você está plantando. Por isso que quando o doutor falou do certificado de análise, de microbiologia, pesticidas, herbicidas, esse certificado de análise completa é muito importante, porque mais do que um certificado de análise mostra a origem de onde vem esse produto. Então a gente está falando que Nabix, com 3 mg por ml de THC, e Medrosan Forte, com 9 mg por ml de THC, a gente entende que ainda tem muito potencial para ser explorado, principalmente nessas áreas.
Tá? E o importante, doses fixas, controladas, o médico tem o controle do que está mais acontecendo. Um dado mais interessante, gente, é só para encerrar, em 2015, quando a Anvisa começou a legislação de produtos de cannabis, 85% das prescrições eram de neuropediatras. Hoje, essas prescrições caíram para menos da metade e o que mais prescrevem são médicos que tratam a dor crônica. Já são 60%. Saiu uma reportagem que no final do ano passado, entre os idosos, o uso de cannabis medicinal aumentou em 23%. Então, mais do que nunca, produtos controlados de origem são muito importantes, tá?